Muito bem, escolhidos. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Clube 5 AM Escolhidos. Hoje estreando nossa live. Perdão aí porque eu tô um pouco rouco. Peguei uma gripezinha, essa tal de virose aí que o pessoal fala. Hoje nós estamos estreando o nosso clube 5 AM Escolhidos. Um clube que vai permanecer aí durante essa semana. A gente vai estar falando sobre liderança e eu estou muito empolgado porque eu estou lendo um livro. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, pessoal. Você nasceu para liderar. Eu estava lendo esse livro porque eu gosto muito de ler John Maxwell e gosto muito de liderança. E me veio a inspiração porque a gente tem situações na vida que a gente acaba se pegando em algumas coisas e aprende algumas coisas com a dificuldade que a gente tem. E eu tinha muita dificuldade em ler livros e interpretar, fazer a interpretação do texto e fazer com que o texto fluísse na minha mente para que eu pudesse ter um entendimento do que é que o autor estava querendo dizer. Então eu passei a fazer um devocional todos os dias, fazendo a leitura desse livro. Aí me veio a ideia de criar um planner para leitura, né? No planner a gente tem todo um procedimento que eu gosto de fazer. Depois eu vou mostrar isso nos stories. Então eu estava lendo esse livro e resolvi fazer um treinamento baseado no livro Você Nasceu para Liderar. Esse livro ele tem um resumo que é liderança, sucesso, liderança e título. Ele é de John Maxwell, que nasceu em 1947, um pastor evangélico, e foi traduzido pela Thomas Nelson em 2008 para aqui para o Brasil, né? Em 1993 eles traduziram a primeira versão, que foi exibida no mundo todo, e em 1990 e em 2008 agora foi feita a revisão. Hoje nós vamos falar sobre o tema. Deixa eu beber uma água aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema, definição da liderança. Nós vamos começar pela primeira página, porque John Maxwell diz que quem pretende o cargo de liderança, quem pretende ter liderança, entrar nesse mundo da liderança, ele deve se treinar, ele deve conseguir um mentor, ele deve ler livros sobre o assunto. E ele diz que esse livro aqui é o primeiro livro para toda pessoa que almeja ser líder. É o livro inicial para que você possa estar começando a sua carreira de liderança. É através desse livro, porque ele te ensina o princípio da liderança até você alcançar um certo nível que você possa começar a desenvolver a sua carreira como líder, verdade? Então hoje nós vamos falar sobre a liderança. E a frase da aula de hoje é: a chave para o sucesso em uma empreitada é a habilidade para liderar os outros de forma bem sucedida. Então essa é a ferramenta principal. Para você ter sucesso em alguma coisa, você tem habilidade para liderar. Porque as pessoas às vezes se enganam que liderança é só você estar no cargo, não. A primeira pessoa que você tem que saber liderar é você mesmo. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa saber liderar, se autoliderar de uma forma bem sucedida, tá bom? A maioria das pessoas tem um desejo de buscar uma exceção em vez de buscar ser excepcional. As pessoas elas não querem ser excepcionais.
elas querem ser uma exceção, querem ser únicos naquilo que estão fazendo. Todo mundo fala sobre liderança, mas poucos a entendem. A maioria quer isso, poucos a fazem. Então, olha só o que a frase da aula está dizendo. A chave para o sucesso em uma empreitada é a habilidade de liderança. Muita gente fala sobre liderança, mas poucas são as pessoas que realmente estão dispostas a buscar por isso. As pessoas querem um cargo de liderança, mas elas não querem buscar o cargo, o sucesso na liderança. Elas querem buscar o cargo. Eles querem estar numa posição de liderança, de chefia. Em uma busca rápida no site de pesquisa aí, se você botar a palavra liderança para você fazer uma pesquisa rápida, você vai encontrar mais de 700 milhões de definições sobre liderança. O que é esse assunto tão fascinante que chamamos de liderança? O que é isso? Claro que queremos tanto ser líder, tendemos a ver a liderança como algo muito próximo. A gente deseja tanto ser líder que a gente consegue espelhar essa liderança bem próximo da gente. Muitas pessoas, de cada um de nós, por exemplo, quando conhecemos um líder de perto, podemos tentar imitar seu comportamento e descrever a liderança com base em sua personalidade. Peça a 10 pessoas para fazer uma definição de liderança que você vai obter 10 respostas diferentes. Porque esse tema liderança é um assunto muito amplo. E as pessoas hoje elas não querem buscar se aperfeiçoar na sua liderança. As pessoas têm uma ideia errônea de liderança, de que liderança é um cargo. E liderança não é um cargo. A liderança ela é uma influência que você exerce, fazendo com que pessoas possam te seguir de livre e espontânea vontade, somente acreditando na visão que você tem. Se você definir liderança como uma capacidade de conquistar seguidores, começará a... Desculpa, foi o Spotify aqui que veio com propaganda. Se você definir liderança como a capacidade de conquistar seguidores, começará a trabalhar de trás para frente, a partir desse ponto de referência, para descobrir como liderar. Então, se você entender que liderança é a capacidade de conseguir seguidores, você, em vez de estar trabalhando para fazer o seu reconhecimento através de um cargo, você vai fazer o seu trabalho ao contrário, inverso. Você vai fazer com que as pessoas possam te seguir de uma forma espontânea, que acreditem naquilo que você fala, naquilo que você diz e naquilo que você acredita. As pessoas elas vão começar a te seguir porque você tem um propósito, porque você tem uma visão e eles vão passar a acreditar naquilo que você acredita. E aí está o problema. A maioria define liderança como uma habilidade de alcançar status, não a habilidade de ganhar seguidores. Tá vendo? A maioria das pessoas, como eu já falei, elas definem liderança como um cargo, um status, uma posição, e não a capacidade de ganhar seguidores. Jesus ele ganhava seguidores porque as pessoas acreditavam em suas palavras e seguiam ele de livre e espontânea vontade. Jesus não forçou que eles o seguissem por causa da sua liderança, por causa da sua posição. As pessoas o seguiam de livre e espontânea vontade. Portanto, as pessoas buscam status ou valor, e quando atingem esse objetivo, sentem-se que se tornaram líderes. Esse tipo de pensamento leva a dois problemas comuns. Os que ocupam o cargo de liderança muitas vezes experimentam a frustração de ter poucos seguidores. E os que não têm título apropriado podem não se ver como líderes. Então, esse tipo de pensamento traz essas duas confusões, esses dois problemas na cabeça das pessoas. Por quê? A primeira pessoa ela pensa que ter o cargo
vai ser legal. Mas quando ela olha para trás, não tem ninguém seguindo ela, não tem ninguém acompanhando ela, não tem ninguém ali junto dela. Então, quando ela mais precisa, ela tem que fazer do quê? Ela tem que fazer a imposição. Ela tem que fazer com que as pessoas o sigam pela imposição. E o segundo problema é, quando a pessoa não consegue o cargo, ela se frustra porque ela se sente incapaz de ser líder. E na realidade, John Maxwell diz o seguinte: todos podem ser líder, basta que busquem a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento da posição liderança, né? Que liderança não é cargo, liderança é a capacidade de ganhar seguidores. E por que o conceito de liderança ganhou tanto destaque? Essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje em dia no mundo corporativo, no mundo da igreja, no mundo business, liderança está sendo vista por muitas pessoas como a capacidade de produzir transformação na vida das pessoas. Um líder bem treinado, bem capacitado hoje em dia é muito requisitado por muitas pessoas, por muitas empresas, por muitas igrejas, por muitos segmentos aí afora. Por quê? Porque ele consegue fazer transformação na vida das pessoas. Então, liderança não é cargo. Liderança é a capacidade de obter pessoas, seguidores que te sigam por livre e espontânea vontade. E o que é que você vai fazer através disso? Transformação na vida das pessoas. Logo, capacitados gera 5 fatores no líder que busca melhorar pessoalmente sua liderança. Quais são esses fatores? Primeiro eu vou contar uma história para você entender bem o que é capacitar-se na liderança. Olha só, eu vou contar uma história de um professor que estava dando aula no caso de John Maxwell. Dava aula sobre liderança e acabara de sair da sala de aula para um intervalo de 15 minutos. Um homem, Bob, correu em minha direção e revelou: "Você salvou minha carreira. Muito obrigado." Enquanto ele se virava para ir embora, interrompi-o e perguntei: "Como salvei sua carreira?" Ao que respondeu: "Tenho 53 anos e nos últimos 17 anos ocupo uma posição que exige liderança. Até recentemente enfrentava muitas lutas, pois tinha plena consciência de que não tinha as habilidades de liderança e de que não era um líder bem-sucedido. No ano passado participei de um seminário de liderança e aprendi princípios que comecei a aplicar imediatamente em meu trabalho. E aconteceu, as pessoas começaram a seguir meu direcionamento, de início sem muito convencimento, mas agora de bom grado. Tinha muita experiência, mas me faltava a habilidade." Então, olha só, os cinco fatores que acontecem quando você começa a buscar melhorar, capacitar a sua liderança, está baseado dentro desse texto aqui, dessa história que eu acabei de contar. Primeiro fator, vai potencializar a mudança na equipe. Olha só, ele falou que as pessoas começaram a seguir o seu direcionamento. Primeiro, sem muito convencimento, sem muita razão, as pessoas não acreditavam muito nisso, mas faziam. Mas ele disse que agora, depois que ele participou do treinamento, que ele buscou aprimoramento, ele começou a aplicar as habilidades conhecidas no seminário de John Maxwell. E aí agora as pessoas de bom grado, ou seja, sem precisar forçar, sem precisar impor, as pessoas começaram a, de bom grado, seguir as suas orientações, porque elas perceberam que o líder mudou, que a pessoa que estava na posição de liderança, ela mudou. Segundo, aumentará a sua produção e eficácia. Quando a equipe está motivada, quando uma equipe está bem orientada, a consequência disso é uma produção, uma melhora na atividade da equipe. Se você está à frente de uma equipe
de produção, tipo em massa, tipo você trabalha numa fábrica que tem uma linha de produção muito grande e precisa bater metas. Quando você está na frente dessa equipe que começa a motivar essa equipe, a equipe começa a mudar, vendo que sua liderança está mudando, que você é uma outra pessoa, o que é que acontece? A produção vai ser maior, vai ser mais eficaz, vai ser melhor. Por quê? Porque as pessoas entenderam que você mudou. Então ele diz aqui, ó. Até recentemente eu enfrentava muitas lutas, pois não tinha plena consciência de que não tinha as habilidades de liderança e de que não era bem sucedido. Então ele não era bem sucedido na sua produção. Ele não era bem sucedido na sua liderança. Então ele foi buscar conhecimento, foi buscar aprimoramento, ele foi buscar aprimorar a sua liderança. Ele disse que tinha experiência, mas não tinha a habilidade de liderança. Terceira coisa, reduzirá suas fraquezas. Ele diz aqui, ó, no ano passado participei de um seminário de liderança e aprendi princípios que comecei a aplicar imediatamente no meu trabalho. Então, ele pegou o que ele aprendeu, porque ele tinha certeza de que ele tinha uma fraqueza, que ele tinha dificuldade, ele tinha o conhecimento de que não tinha as habilidades necessárias para pôr em prática a sua liderança. Quarta coisa, dividirá a carga. Você vai fazer com que a sua atividade de liderança ela seja dividida com novas pessoas. Você vai começar a fazer uma divisão de cargos. Você vai pegar essas pessoas e vai dividir elas em cargos e vai começar a dividir as tarefas com elas. As pessoas começaram a seguir meu direcionamento de início sem muito convencimento, mas agora de bom grado. Então, quer dizer, as pessoas começaram a ver a diferença nele. Então, isso vai fazer com que você divida o peso da liderança com outras pessoas e vai multiplicar o impacto. Por quê? Porque ele diz assim, ó, tinha muita experiência, mas me faltava habilidade. E uma das principais habilidades que o líder hoje em dia ele deve ter é de multiplicar a sua liderança em outras pessoas. Eu vou contar uma nova história aqui para simplificar a importância da liderança. A gente tem liderança em todos os segmentos. E numa loja de sapatos, o gerente estava muito chato. Estava muito chateado porque as pessoas não estavam conseguindo bater as metas, seus vendedores não estavam conseguindo bater as metas. E ele estava numa reunião se queixando muito com as pessoas. E dizia, vocês não estão se empenhando, vocês têm um produto de boa qualidade, vocês têm um produto na mão excelente e não estão conseguindo bater a meta. Aí ele, de repente, ele trouxe alguém, entrou na sala de aula e ele mostrou para aqueles vendedores um novo contratado da equipe, um novo vendedor. E esse novo vendedor, ele era um jogador de futebol americano aposentado. Ele já tinha se aposentado da profissão de jogador americano, de futebol americano, e se aposentou e foi buscar uma nova oportunidade. Conseguiu esse emprego vendendo sapatos. Aí ele se virou para o gerente se virou para esse jogador e disse: se um time de futebol não está vencendo, o que acontece? Os jogadores são substituídos, certo? Porque ele imaginou que a substituição ali ao longo da partida surtiria algum efeito. Ao que, surpreendentemente, o jogador de futebol falou: na verdade, senhor, se todo o time estivesse enfrentando dificuldades como essa equipe de vendedores está, normalmente nós trocávamos o treinador. Ou seja, nós trocaríamos o líder. Então, aquela pergunta aquela resposta fez com que o ambiente se calasse, ficasse alguns segundos sem ter ninguém falando, porque a resposta foi diferente do que o líder pensava. O líder pensou o quê? Que ele iria ter apoio do jogador com a sua experiência como jogador de futebol americano e iria fazer com que os outros vendedores se sentissem menosprezados.
Mas o que aconteceu? Muitas vezes o que acontece nas equipes quando não estão indo bem, o problema não está na equipe, o problema está na liderança. É a liderança quem faz com que a produção, o desenvolvimento, a reduzir as fraquezas, aumentar a mudança, fazer mudanças na equipe, aumentar a produção, a eficácia. É o líder. Tudo é o líder. Tudo que vem ou sai é a responsabilidade está com o líder. Eu vou deixar uma atividade para que você possa realizar, para você que está aqui comigo e para você que vai ver esse vídeo em outro momento. Eu vou passar uma atividade, é o seguinte: pegue papel e caneta para que a gente possa anotar algumas atividades para você realizar com sua equipe. Primeiro, anota aí. Passe individualmente 1 hora por mês com os mais influenciadores da sua equipe para estruturar um relacionamento com eles. Segundo, passe em grupo 2 horas por mês com os mais importantes influenciadores da sua equipe para desenvolvê-los. Passe mais de 1 hora ou 2 revendo o PDF dessa aula. Eu vou deixar um link na minha bio, tem um link que vai direcionar para um site que você vai poder baixar esse PDF dessa aula hoje, tá bom? Quais as mudanças que são perceptíveis na equipe e que precisam ser mudadas? Você vai tentar identificar isso. Como você pode aumentar a sua produção e eficácia na equipe? Na primeira história, falando sobre o senhor que tomou o treinamento e mudou a sua postura, o que você pode identificar que parece com a sua liderança? Como você pode dividir tarefas com sua equipe? E após um momento com os mais influenciadores, quais, em sua avaliação, podem ser novos líderes? Eu queria que você fizesse essa atividade e depois voltasse aqui para fazer um comentário. Para você que vai estar no YouTube assistindo esse vídeo, o link para baixar o PDF vai estar na descrição do vídeo. Amanhã nós vamos ter nosso clube novamente 5 AM e à noite nós temos mentoria para você que quer se capacitar. Você vai poder fazer perguntas, você vai poder interagir comigo e eu vou estar ao vivo. Eu vou trazer um tema e a gente vai discutir esse tema para poder a gente tirar dúvidas das pessoas, tá bom? Eu espero você, de gratidão mesmo, no fundo do meu coração, você que esteve aqui comigo até esse momento. Muito obrigado, que amanhã a gente possa estar junto novamente. Amanhã eu vou trazer a continuação dessa primeira parte, porque essa foi só a primeira parte desse livro que eu estou lendo. É uma definição só sobre o que é liderança hoje. Amanhã nós vamos ver, deixa eu olhar qual é o tema de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre os 4 enganos que travam sua evolução como líder, tá bom? Eu espero você. Beijo no coração e até amanhã, escolhido. Deus te abençoe.